Olá, mais uma live social. E estamos iniciando a semana, né? E nós queremos ser grata a Deus, porque só o fato de nós estarmos aqui respirando naturalmente é um motivo de gratidão. Então, gratidão por mais uma semana, que Deus abençoe a todos nós. Mais uma live social e com mais uma parceria, né? Nós estamos aí sem a parceria do Centro Universitário Funvic, nós não podemos estar aqui trabalhando, realizando essas lives. E é a sua faculdade, a Faculdade Pindamonhangaba Unifunvic. Lembrando que nós estamos com vestibular de inverno, que você pode escolher entre os cursos de graduação e também em EAD. Tem desconto, tá? Devido à pandemia, nós temos aí ofertas aí de descontos, de bolsas. Procure o Unifunvic pelo site. Nós temos também como parceiro o COP, o Conselho de Pastores de Pindamonhangaba. Temos também o Instituto Inilibras. E o Instituto Inilibras também está com grandes ofertas aí para, durante o isolamento social, a pandemia, você se qualificar. Olha, inclusão social, responsabilidade social. Hoje precisamos levantar cada vez mais essa bandeira e também estar pronto, né, se qualificar. Tem vários cursos aí e você pode se tornar um tradutor, intérprete de Libras, mas procure uma escola à altura. Hoje o nosso tema está palpitante. Estamos aí com esse tema que está bem abordado, bem discutido. Por que não falar sobre a questão da mulher na política? Por que não a mulher na política? Quais os avanços, os desafios que essa mulher enfrenta para poder estar se candidatando, seja ela para vereadora, seja ela para ser candidata a prefeita, deputada, senadora. Então, por que a mulher ainda não acordou? Estamos aí no século XXI, porque você, mulher, ainda não acordou. Eu falei, poxa, eu posso ser uma futura vereadora, eu posso ser a prefeita da minha cidade, né? Eu posso, por que não me candidatar a ser deputada federal, estadual, chegar ali, concorrer a um cargo ali de senadora também, e por que não presidente da República também? Por quê? Então, hoje é a nossa discussão, e eu tenho uma honra aqui de trazer uma mulher brilhante, né? Por isso que ela está nesse cargo, com certeza conquistou esse cargo aí, é a Márcia, ela é presidente nacional do Podemos, aqui no nosso querido país, no Brasil. E para você conhecer, eu já conheço a história da Márcia, mas antes de nós discutirmos aí, debatermos esse tema, eu gostaria que a Márcia, então, falasse no primeiro bloco a sua história. Como Márcia chegou aonde chegou? Presidente do partido do Podemos, presidente nacional do Podemos. Então, Márcia, conte a sua história, de onde você veio, a sua cidade, a sua história, para que, com certeza, como eu me inspirei, né, na sua história, né, entre muitas e outras mulheres, que a gente vai se inspirando um pouco, inspirando aqui, pega um pouquinho ali, um pouquinho de outra. Então, a primeira oportunidade que eu tive de ir em São Paulo, no evento do Partido do Podemos, para conhecer o partido, e você contou lá a sua experiência de vida, e isso me chamou muito a atenção, e cresceu um pouquinho mais aqui, e principalmente porque é minha conterrânea, eu sou nordestina também, amo Pinda de coração, né? Adotei Pinda como a cidade minha do coração, mas eu sou do Nordeste, eu sou de Aracaju, e eu sei que você também é uma nordestina aí, terrivelmente terrível. Simone, querida, minha amiga, mulher linda, mulher de garra, um prazer imenso estar aqui com você. Falar de Márcia, eu diria que é muito fácil. Você utilizou de uma ferramenta que eu gosto muito, inspiração, né? Uma inspiração. Eu sempre falo que é melhor ser uma inspiradora do que uma vítima.
Então, assim, eu falo com muito orgulho, muito orgulho. Eu sou brasileira, eu tenho um orgulho imenso de ser brasileira. Eu sou brasileira, sou nordestina, sou mulher, sou afrodescendente e sou de família humilde. Mas, acima de tudo, sou brasileira. Nasci no estado do Ceará, né, na capital, em Fortaleza. Tenho 7 irmãos e sempre fui muito, eu diria que à frente da minha época, sabe, Simone? Eu sempre gostei muito de alguns avanços, sempre fui muito questionadora. Eu nunca pensei isso é para homem, isso é para mulher. Então, é tanto que na minha infância eu tinha um apelido, muitas mães, era incrível isso. Quando as crianças estavam lá brincando na rua, você nordestina, você sabe disso, tivemos uma infância maravilhosa, mas quando a Márcia saía na rua, as mães falavam para as filhas, entram, porque eu gostava de brincar, de jogar bola, de brincar de pega-pega, era sempre brincadeira de meninos, sabe? Aqueles carrinhos de rolimã, andar de bicicleta. Então, assim, eu sempre fui muito questionadora. Por que homem pode e a mulher não pode? E eu sei que a mulher pode, né? Nós podemos. Então, eu vim para São Paulo em 1987, coincidentemente numa época que havia uma eleição, e essa eleição era uma mulher que concorria, uma paraibana, se eu não me engano, paraibana, mas uma nordestina, Luísa Erundina, e foi a primeira prefeita nordestina, mulher aqui da cidade de São Paulo, e eu sempre tive envolvida nessas questões. Então, se eu participava, e eu participei da igreja, então eu tinha tinha um grupo, sempre tinha aqueles grupos de catequese. Então, eu com 8 anos, eu liderava um grupo que a gente chamava de GEBAM, que é o Grupo Mirim da catequese, e as questões, mas não era questões de reclamar, eu nunca fui de reclamar, eu fui de solucionar. Eu não acredito no impossível, eu sempre falo isso, eu acho que tudo é possível, basta você utilizar de argumentos e você tentar levar a vida com leveza. Então, desde 1987, estou na capital, estou em São Paulo. Sempre tentei ficar fora da política, mas a política não fica fora da Márcia e não deve ficar fora do cidadão, porque a gente precisa participar. Então, é basicamente essa minha história. Fui indo e cheguei, ingressei, encontrei uma mulher maravilhosa que tinha as mesmas ideologias que as minhas, o mesmo pensamento, que é mudar o Brasil, é politizar a população. Renata Abreu, ela me fez esse convite e eu vim com muita graça e muita garra. Ok, Márcia. Então, vamos lá. Pegando o seu gancho aí da sua história, eu tenho aqui uma reportagem que eu li e eu gostaria que você esclarecesse muitas coisas que, às vezes, é até fake news, né? Mas também traz para que, no debate, esse questionamento, esse olhar crítico. Então, é bom a gente desmistificar agora o que é verdade e o que não é, tá bom? Então, eu gostaria, por exemplo, nessa pesquisa que eu li, diz o seguinte, olha, entre os especialistas, o nível de participação de mulheres no poder legislativo é um indicador confiável do grau de amadurecimento das democracias. Quanto mais postos o sexo feminino conquista na cúpula do governo, mais igualitário tende a ser aquele país. Ou, pelo menos, mais preocupados os governos estão em reduzir as diferenças entre homens e mulheres. Essa pesquisa, ela está dizendo o seguinte aqui, olha, que o Brasil hoje, ele ocupa, está ainda muito abaixo do que se deseja com relação a outros países, a proporção, porque há muito mais homens, isso é patente, né, na política do que mulher. Aí a história veio a lei, não, isso tem que acabar, vamos fazer uma cota aí, pelo menos de 30%.
Alguns partidos não conseguiam preencher essa cota de 30%. Né? Aí, a desculpa deles era o seguinte, é porque a própria mulher não se interessa. Essa mulher ela não está querendo se candidatar, não há o interesse da parte dela. Aí houve-se mais uma lei que me parece, né, que foi, não, vamos deixar aberto aí e vamos deixar que seja preenchido de acordo com, acho que com... que tenha uma liberdade, né? Que o partido pode ter 50-50, ou pode ter 70-30, ou pode ter... Deixou aberto. Aí eu trago a seguinte pergunta para você. Qual é a real situação hoje dessa cota no partido? Será que as mulheres hoje estão, Márcia, será que os partidos hoje têm uma preocupação maior com essa mulher? Está convidando mais? Essa mulher está indo consciente ou ela está indo simplesmente para preencher uma cota no partido? Então, Márcia, em resumo, a imposição de uma cota de candidatura das mulheres para os partidos políticos não está surtindo efeito, ou nos últimos anos as mulheres resolveram partir para dentro, né, dessa campanha, arregaçar as mangas? Não, eu não quero ser somente, não vou ocupar um espaço ali só para ser uma cota, não, eu quero entrar para concorrer e para ser uma vencedora. Então, de fato, qual é a realidade hoje, qual o cenário hoje no Brasil para a mulher que queira entrar na política? Simone, na verdade, nós preenchemos hoje todos os espaços, né? Hoje nós temos delegadas, nós temos policiais militares, nós temos muitos espaços onde antes era um espaço só dos homens. E hoje as mulheres acordaram porque elas querem participar das decisões do seu país, do seu município e do seu estado. Elas perceberam que não existe democracia sem a participação da mulher. A cota, eu fico muito triste quando falo assim, se cota de uma maneira, de uma forma que parece que é um favor para nós, né? E, na verdade, a cota não é para a mulher, para o gênero, né? Nós poderíamos ter numa chapa de 100 pessoas, onde tivesse 70 mulheres e 30 homens, né? Então, o mínimo é 30 femininas, candidaturas femininas. Mas isso não quer dizer que a gente pode ocupar o espaço de 70. E aí eu fico muito triste também quando as pessoas, elas falam que isso é um incentivo, é uma motivação. Eu até creio que seja, mas isso não é só dizendo para a mulher, olha, você vai lá, você sai candidata, existe um fundo eleitoral, porque é uma ilusão, na verdade, né? Porque dentro de um partido, nós temos essa igualdade do qual a gente tanto briga. Então, não pode vir uma mulher achando que vem para uma campanha sem um planejamento político, sem uma estratégia política, sem um pensamento de como irá fazer o seu marketing e tudo mais, que é o que hoje o Podemos, principalmente o Podemos Mulher, tem oferecido para nossas candidatas. A politização, ou seja, como ganhar uma eleição, né, dando visibilidade a essas mulheres que têm esse interesse de sair candidatas. Você imagina que dentro desse, colocando 100%, se a gente cumpre uma cota, que é no mínimo, um gênero, então digamos que esse gênero seja feminino, e aí tem o 70% que é do outro gênero. Eles não fazem da mesma forma com os homens como faz com nós mulheres.
eu vejo de uma maneira e de uma forma muito ilusória, né? Então, às vezes, a gente encontra algumas mulheres que elas acham que vão chegar lá, e não estou subestimando, pelo amor de Deus, mas aí elas chegam, elas acham que é só financiar a campanha e elas vão ser eleitas. Não é só isso, a gente sabe, Simone. Tem que ter trabalho, tem que ter bandeira, tem que ter ideologia, tem que ter o que a nossa presidente costuma dizer, os 3 S: sapato, saliva e suor, né? Isso é experiência de vida, é o que você delega na sua vida, são as suas bandeiras. Então, eu diria que esse campo masculino da política, e que muitas mulheres avançaram querendo participar, tem muitos avanços mesmo. Vou dar um exemplo para você, eu estava pensando nisso hoje. Quando a Luísa Erundina, ela saiu candidata a prefeita, eu acho que foi em 1988, ela foi eleita prefeita do município de São Paulo, não existia cota. Não existia cota para as mulheres, mas ela tinha potencial, ela tinha ideologia, ela tinha bandeira, ela tinha vontade. E é isso, mulheres. A gente não pode ser enganadas. Alguém falar para você, você tem uma cota, vão financiar, você tem que ganhar a eleição. Não é um trabalho, sabe? Então, como que a gente está iniciando esse trabalho, nós, do Podemos Mulher? Com ideologia, com bandeiras, politizando, dando treinamentos como planejar a sua campanha, quais são as estratégias, como funciona uma prestação de contas. Dia 29 agora, de julho, teremos uma equipe, que teremos uma reunião de Zoom com as nossas pré-candidatas para falar o que é uma prestação de contas. Entendeu? Então, nós estamos acompanhando essas pré-candidatas. Então, eu penso que a mulher, sim, ela tem essa vontade, ela tem essa garra, só que às vezes as pessoas tratam a gente como se a gente fosse leiga, sabe? De uma forma, não sei, às vezes eu fico impressionada. Vamos jogar limpo, vamos jogar a verdade. Olha, você quer participar da política do seu município, do seu estado, do seu país, e as regras são essas, e as regras tanto para as mulheres quanto para os homens. Então, os partidos têm a função de politizar essas mulheres, trazer essas mulheres para participar da eleição, mas de forma que a gente luta tanto pela igualdade. É isso, eu não sei se eu soube te falar, mas é que eu fiquei meio triste. Não, deixa eu continuar. Então, Márcia, por exemplo, a gente vem quebrando, as mulheres vêm quebrando alguns tabus em vários segmentos. Você falou aí que você participou muito forte do movimento da catequese na Igreja Católica. Eu, por exemplo, eu sou pastora. E eu tenho 32 anos de militância, eu tenho uma história. Eu não decidi acordei e decidi ser pré-candidato. Vou procurar um partido e vou ser vereadora. Não. Eu tenho 32 anos de história, né? E aí eu convido, quando você fala, a mulher tem que ter ideologia, a mulher tem que levantar bandeira. Isso é importante, porque as mulheres, agora que estão nos ouvindo, as jovens, né, principalmente, as mulheres depois dos 40, 50 também, como eu, já tenho 50 anos, tudo bem. Aí pergunto, será que eu demorei para tomar essa atitude? Não, veio o convite na hora oportuna, mas antes disso, eu tenho 32 anos de militância. Porque a mulher, Márcia, você há de convir comigo que todos nós fazemos política todos os dias. Porque em casa nós fazemos política, nós fazemos planejamento, nós debatemos e nós executamos um projeto familiar. Então,
nós já fazemos política. Na igreja, as pessoas que são envolvidas com igrejas, ou qualquer coisa religiosa, né? Ela também está ali discutindo, debatendo, planejando, por o bem de quem? De uma comunidade, de um povo. E engraçado, Márcia, aí eu chamo... Por que eu escolhi esse tema para essa live? Porque ainda existem alguns tabus que precisam ser quebrados. Porque existem muitas mulheres com potencial grande que ela se depara com esses chavões, né? com essas frases. Não, você só foi convidada para cumprir uma cota. Não, você, mulher hoje, para ganhar uma eleição, tem que ter muito dinheiro, porque, infelizmente, Márcia, nós sabemos que a realidade no Brasil aí, nosso Brasil é bem grande, né, nas regiões aí, nas cidades e estados, e a gente sabe que partidos, essa é uma realidade que, infelizmente, há um investimento financeiro maior, né, para alguns e outros não. Eu concordo quando você diz que com os 3 S da nossa querida Renata Abreu, né? Que a gente tem que ter suor, saliva e correr atrás e ter essa história. Eu acredito muito na história também. Então, eu ali, já dentro da minha própria igreja e na minha formação também profissional, a gente sempre militou em busca de quê? Dos direitos daqueles menos favorecidos. E olha que aí eu venho desmistificar aqui uma coisa muito séria. Existe um versículo na Bíblia, Márcia. Você é religiosa, você sabe. Provérbios 31, 8 e 9. Diz o seguinte, olha, abre a tua boca em favor daqueles que têm voz, mas não são ouvidos. E foi com esse versículo na Bíblia que eu tomei como tese para a minha vida e defender. Então, eu procurei o quê? Procurei me envolver nos conselhos municipais. Eu fiz o caminho inverso, né? Que muitos políticos chegam. Eu participei do Conselho Municipal defendendo a criança e adolescente. Fui do Conselho do Idoso, participando ali, defendendo o direito do idoso. E, por fim, agora a minha experiência muito grande foi, por 2 gestões, ser presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Pindamonhangaba. Maravilha! E ali nós enfrentamos, fizemos um plano de enfrentamento à violência contra a mulher, aqui na nossa cidade, participamos na elaboração de conferência municipal, e olha, para você ter uma ideia, as pré-conferências que nós realizamos na época, eu escolhi a maior parte, foram 5 conferências, 4 eu escolhi todas elas em igrejas, justamente para levar esse tema para ser discutido na igreja, sobre a gente elaborar as demandas daquelas regiões, dividimos a cidade em regiões, para elaborarmos um plano de enfrentamento contra a violência à mulher. E nós fomos, então, participar da Conferência Estadual em São Paulo e fomos delegada na Conferência Nacional em Brasília. Então, assim, e nós temos 32 anos de história, mas eu sempre tive um certo receio, que eu acredito que é de muitas mulheres. Para quem vai se envolver com a política? Você já faz, né? Por que se envolver com a política? A política está suja, a política você vai se sujar, você vai botar o seu nome na lama. E aí, Márcia, eu quero que você, né, chegue aqui para a gente agora, fake news ou não? Esses chavões, esses conceitos que realmente existem, né? Simone. O que você diz para as mulheres? Elas avancem ou não? Avançam. E, Simone, eu fico ofendida quando alguém diz que a Simone, ela é só uma cota. Sabe? Você não é uma cota. Você tem trabalho.
eu tenho um trabalho, nós temos bandeiras, eu como você, eu também fui conselheira tutelar. Então, a gente tem uma caminhada, a gente tem um propósito, né? A gente não caiu de alegre, nós não somos umas laranjas maduras. Nós realmente somos patriotas, amamos o nosso país e queremos o melhor para a coletividade. Não é para mim, não é para você, é para nós. Então, eu vejo que na época da eleição, as pessoas, primeira coisa, parece uma bandeira, vamos falar das mulheres, então é cota das mulheres, espera um pouquinho, eu tô aí, eu vou competir, porque na hora de ser eleita, são os que mais têm votos, né? E aí não importa meus 30% de participação nessa chapa, se eu não tiver voto, eu não vou ser eleita. Então, eu sou candidata, eu quero ser eleita, e eu vou trabalhar para isso. Então, as pessoas ficam passando para nós uma mensagem, Simone, que na verdade é negativa. Eu conheço pessoas, eu não preciso usar da demagogia, que a parte financeira de uma campanha quer dizer muito. Mas eu tenho uma amiga, eu não vou nem citar o nome dela, ela é de um outro partido, ela é de um município que, se eu falar, todo mundo a conhece, porque hoje ela é secretária da assistência social no município. Ela tem uma história de vida em relação a uma violência doméstica, e ela mudou de cidade com uma filha pequena, ela recomeçou a vida dela, e ela foi vender de porta em porta. Eu não sei se você lembra, quando as pessoas saíam de porta em porta com um carrinho, vendendo um lençol, vendendo uma panela, e ela foi fazer isso. E, de repente, ela conhecia todas as pessoas da cidade. Só que ela costumava assim, como ela conhecia todo mundo, então ela ajudava todo mundo. Ela sabia o que uma precisava, o que a outra precisava, ela conhecia uma pessoa da prefeitura. E aí, um dia falaram para ela, você não sai candidata. Aí ela foi estudar, ela saiu candidata, foi eleita a vereadora mais bem votada e a primeira vereadora no seu município. E ela só saiu agora porque ela falou, eu vou dar um tempo e vou para assistência. Eu quero me inteirar e eu quero fazer assistência. Bom, e ela saiu na época sem cota e sem alguém dizer para ela, você precisa de dinheiro, você precisa de dinheiro. Você primeiro precisa ter vontade. Você tem vontade, você se politiza, vai ler um pouco sobre política, vai participar do orçamento participativo do seu município, vai lá na prefeitura cobrar porque na sua rua não tem creche. Aí a gente fala, mas os homens não fazem assim, mas os homens sempre fizeram a política, nós estamos conquistando o nosso espaço, né? O nosso espaço dentro da política, mas quem faz política somos nós. Você pode verificar quem que vai pedir o asfalto da rua. Eu já trabalhei em subprefeitura, Simone. Aqui se chama subprefeitura, que são regionais que ficam aqui em São Paulo, em determinado bairro, porque a prefeitura só não comporta tantos pedidos. E eu nunca recebi uma liderança masculina que foi reivindicar um asfalto na sua rua. É sempre movimento criado por mulheres. Sabe por quê? Porque quando as pessoas entravam na sua casa, era com os pés cheios de barro. Ou porque tinha problema de troca de pneu do seu carro. Então, sempre que a mulher tem uma dificuldade, ela vai atrás. Então, não pensem, não julguem, não digam, não pensem e não falem para nós que nós vamos sair candidata porque nós agora temos uma cota de 30%. Nós não temos, é de gênero. Sabe? Nós, aqui no Brasil, eu tenho esse sonho que nós vamos ocupar, no mínimo, 50% numa chapa. O nosso objetivo agora, a nossa meta do Podemos Mulher, não é só montar chapa, não é só ter 30% de mulher numa chapa, é ver essas mulheres na cadeira. Nós queremos que a mulher abra mais creche, que a mulher abra mais escola, sabe? Que elas lutem pelos nossos direitos. A nossa deputada, a nossa presidente Renata Abreu, ela no primeiro mandato, ela conseguiu
fazer valer direitos da mulher em 2 leis. Eu quero que me apontem, porque eu não lembro, de um deputado que no seu primeiro mandato tenha conseguido isso. Né? Eu não vou nem citar de um famoso aí que ficou 12 anos e não conseguiu um projeto de lei que fosse aprovado. A nossa deputada tem 2, sabe? Então, assim, nós mulheres temos garra, Simone, eu vejo você, eu te admiro muito, sabe? Uma mulher que trabalha a família, porque nós estamos indo para a rua, nós estamos lutando pelo nosso direito, mas estamos preocupados com a família. Nós, mulheres, somos cuidadoras de criança. E as nossas mães ensinam o quê? Vamos cuidar um dos outros. Aí a gente começa cuidando dos irmãos. Aí a gente cuida da casa. É mentira, Simone? Não. Daqui a pouco a gente cuida da rua. Então por que a gente não pode cuidar da cultura? Não é? E aí eu pego um gancho aqui, Márcia, que houve uma pesquisa semana passada, muito fresquinha, lá da Unicamp, e uma jovem, né, pesquisadora, ela colocou que pegou algumas cidades que são governadas por mulheres, outras cidades que têm um secretariado 80% por mulheres, como o índice de mortalidade infantil caiu. E as estratégias, o aumento de políticas públicas em todas as áreas. Porque a gente percebe, né, a gente vê, nós somos mulheres, nós temos uma sensibilidade, nós temos aquele olhar para o todo. Então, como você acabou de dizer, nós vamos cuidar. A gente está em casa, a gente cuida do irmão, a gente cuida... eu fui uma família que eu tenho 11 irmãos. São 9 mulheres e 2 homens. Então, a gente, de família grande, a mãe, eu sou mãe, eu tenho 2 meninas, né? Então, a mãe, a mulher, mesmo ela nem tendo sendo mãe, né? A gente sabe, a mulher, ela tem essa sensibilidade de olhar no todo, a necessidade. Então, ela vai olhar para o idoso, ela vai olhar para a criança, ela vai olhar para o adolescente, ela vai olhar para a demanda dos jovens, ela vai olhar para a educação. Ela vai passar na rua e vai ver, olha, aqui está precisando de uma creche, olha, aqui está precisando... Se ela for no hospital, ela vai ter aquele olhar de dentro do hospital, aqui precisa disso, aqui está faltando isso. Porque é da mulher perceber essas necessidades, porque ela convive com isso. E aí eu trago aqui, pegando a sua fala aí, nós temos um dado aqui, olha, que o Brasil, ele está no ranking, ele ocupa, sobre a representação feminina de parlamentares no parlamento, 193 países. Essa pesquisa foi feita com 193 países e o Brasil está lá no 154 lugar. E aí nós estamos à frente somente dos países árabes e do Oriente Médio e Ilhas Polinésias. Aí eu pergunto, aí existe hoje, né, que para cada 7 vereadores masculino, uma vereadora. Infelizmente, em Pindamonhangaba, a gente tem essa realidade, né? Só temos uma vereadora, né? Para 10 candidatos, 10 vereadores, nós temos uma vereadora. Então, a gente vive isso aqui. E a gente percebe aí aquela velha pergunta, né? Por que será? As mulheres todas só votaram nos homens? Né? Poucas votaram só em uma mulher, porque muitas candidatas foram também para o pleito, mas só uma entrou. Eu me recordo na última eleição, e exerce muito bem o papel, a Gislene, a nossa vereadora, ela exerce muito bem o papel como mulher e como vereadora na nossa cidade, está conosco na nossa equipe do Podemos. Então, a pergunta é, né, por quê? Até quando as mulheres precisam se despertar e acreditar em outras mulheres? Também para poder investir o seu voto também nas mulheres.
apesar de que o nosso olhar é para todos. Quando a gente vai governar, a gente não vai governar só para políticas para as mulheres, não, a gente vai governar para um todo, né? Então, e aí eu trago para você agora, você começou a falar da deputada, a nossa Renata Abreu. Quais os resultados que você me traz aí dessa mulher, das mulheres na política? Simone, eu acho que nós estamos avançando, sabe? E aí, eu acho que é para isso que vale essa cota. Quando as pessoas falam de cota dos 30%, eles falam muito de fundo eleitoral, que o partido precisa de 30% das mulheres, que não é verdade, precisa de 30% de gênero. Para que os partidos investissem mais na visibilidade dessa mulher que tem vontade de sair candidata, sabe? Que politizassem essas mulheres. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um amigo e vereador aqui da capital, que ele fala que política, porque para os homens é assim hoje, que política é no momento de política. Então ele fala, Marcinha, quando é Natal, no mês de novembro, a gente fala do Papai Noel, né? A gente procura fazer tudo em relação ao Natal, porque em dezembro é Natal. Na Páscoa, um mês antes, ou março ou abril, a gente também começa a falar sobre chocolate, essas coisas. E na política, é no ano de eleição. Para nós, mulheres, que estamos num país onde a cultura é machista, onde só o homem faz política, nós temos que fazer a todo momento a política, sabe? Essa questão dos 30% tem que valer o ano inteiro. Por que não vota? Por que não tem tantas mulheres? Porque não há visibilidade durante o ano, com ou sem eleição, para a mulher, que essa mulher pode ser candidata, que essa mulher ela tem potencial para ser uma vereadora, prefeita e tudo mais. Começa em casa, né? A mãe da gente cria a gente para ser professora, hoje para ser uma advogada, ser uma médica, menos ser uma prefeita, ou uma vereadora, ou uma deputada, ou uma jogadora de futebol. Ela não tem essa visão, né? Elas têm essa proteção. Então, eu acredito nesse avanço. Eu acredito que hoje, e justamente por conta desses 30%, e os partidos investindo nisso, da visibilidade da mulher, porque isso vai ganhar essa consciência, eu acho que a mulher vai aparecer mais. Então, por exemplo, a Simone sendo uma pré-candidata e sendo uma candidata, e eu conhecendo a Simone, e ela vindo com essa força e com essa garra, porque eu não conhecia a história da Simone, eu morava no mesmo município que ela, mas eu estou acompanhando hoje ela nas redes sociais, a amiga da amiga da amiga da Simone falou da Simone para mim, e eu gostei da história de vida e da proposta da Simone, eu vou votar na Simone, porque eu sou mulher, e quem me representa é uma outra mulher. O homem tem filho, ele sabe que a criança precisa de uma creche, mas ele não vai atrás da vaga da creche. Quem vai somos nós. Então, nós vemos o que a outra mulher passa. Então, assim, olha, eu sempre falo isso, quando eu vejo alguém falar mal de política, de nós, mulheres, e eu tenho um exemplo, eu tenho uma aproximação, diria que grande com a Renata, eu fico arrasada, porque a Renata, ela dedica todo o seu tempo a mudar o Brasil, a mudar realmente o nosso país, sabe? É uma mulher que trabalha de segunda a segunda fazendo política, e é política pública, sabe? É mudança de lei. Então, ela realmente representa e fortalece as mulheres. E aí eu creio que não exista uma Renata, existe várias Simones, existe várias Márcia. Então, a gente só precisa fazer, Simone, o que a gente tem realizado no nosso treinamento, encontro de almas e nos fortalecermos. Uma sobe e puxa a outra.
Tá bom, minha amiga? Ok, Márcia, então, muito obrigada. Essa live foi muito oportuna. Quero aqui convidar a todas as mulheres para se engajar, para participar da política do seu bairro, participar nos conselhos municipais, da sua cidade, que você venha se engajar cada vez mais, venha mostrar o seu rosto, a sua garra, porque a mulher, ela é uma mulher guerreira. E quero lembrar também, vou falar especialmente para muitas amigas minhas, vou falar sobre capelania parlamentar. Você, cristã, você que participa de uma igreja, você já ouviu falar sobre a capelania parlamentar? Exatamente. Pastor Martin Luther King, um grande reformador, ele diz o seguinte, olha, quando os bons se calam, os maus prevalecem, a maldade prevalece. Então, não devemos nos calar. Se temos bons projetos, se levantamos boas bandeiras, temos que fazer com que a nossa voz seja ouvida e, principalmente, precisamos levantar a bandeira para as pessoas que têm voz, mas não conseguem ser ouvidos. Então, precisamos aqui de quebrar tabus e se preparar, começar a construir uma história. Se não tem mais tempo para você ir para uma pré-candidatura, então faça o seguinte, se prepare para a próxima. Então, participe, se engaje, procure se qualificar, principalmente, se envolver nos conselhos municipais da sua cidade. Eu quero agradecer aqui a participação da nossa presidente nacional do Partido Podemos e a nossa querida Márcia. Quero que Márcia faça as considerações finais para a gente finalizar essa live. Simone, eu queria deixar um recado que eu gosto muito. Um dia vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como eu não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. Então, pare de reclamar. Venha participar das decisões políticas. Você ir num supermercado, você entrar num shopping ou não entrar, é uma decisão política. Escolha bem os seus representantes ou represente a sua comunidade. Simone, amei te ver, amei falar com você. Você é uma pessoa que traz muita tranquilidade, muita seriedade. Estou à sua disposição. Você não está sozinha, como eu também não estou. Estamos juntas, viu? Juntas podemos. Ok, Márcia, muito obrigada pelo carinho e atenção também. E pela disponibilidade em poder participar voluntariamente dessa live. Eu quero deixar aqui um recado. Nós estamos aí em tempo de isolamento social, de pandemia, e nós sabemos que a prevenção sempre será o melhor caminho. Nós, no Unifunvic, trabalhamos muito isso com os nossos alunos, a questão do conhecimento, do gerar conscientização e da mobilização. Então, olha, use máscara. A máscara é fundamental para você se prevenir. Então, se precisar sair de casa, use a sua máscara. Se precisar sair, use a sua máscara. Já foi comprovada a eficácia do uso dela. Então, você tem que se prevenir, isso é empatia por você e pelo outro. Também quero finalizar essa live lembrando das famílias enlutadas, porque perderam muitos nesse período de pandemia. Queremos também lembrar que estamos em oração pelo nosso prefeito, o doutor Israel, prefeito de Pindamonhangaba, que também foi acometido do Covid-19, está se recuperando, mas precisa ainda das nossas orações. E por todos que estão lutando pela vida. Pedimos a você, tenha em suas orações todas essas pessoas. E também queremos dizer a você, olha, tenha força, tenha fé, tenha foco. Dias melhores
Você é quem faz. Porque a sua saúde mental, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual é que faz você acordar com o dia brilhando, com o sol brilhando. Você é que faz dias melhores e principalmente com Deus. Porque Deus está conosco nessa tempestade, em todas elas, Deus estará ao nosso lado. Então, mulheres queridas, eu convido a você a participar mais da política da sociedade. Não adianta derramar algumas lágrimas quando você ouve notícias sobre mulheres que foram vítimas da violência doméstica, vítimas do feminicídio. Chora as lágrimas, derrama as lágrimas, esquece. Não, você precisa ir lutar para que tenha mais políticas públicas, para que tenha mais uma rede de proteção para essas mulheres. Você precisa fazer parte de uma história. Você precisa conquistar, junto com essas mulheres, os direitos dessa mulher, porque já existe a lei. Então, a gente precisa fazer com que a lei seja cumprida. A Lei Maria da Penha está aí. Então, a gente precisa lutar para que essa lei saia do papel, para que exista mais proteção, políticas públicas para que essas mulheres sejam livres, né, ou protegidas quando forem violentadas. Em todos, a questão de violência emocional, patrimonial, física, sexual. Então, a gente precisa levantar bandeiras. Então, que Deus possa abençoar a todos nós, que nos dê um resto de semana. Aí a semana só está começando com esta live abençoada. Obrigada a todos que participaram com a gente. Continue deixando aí o seu recadinho, a gente vai estar respondendo assim que for oportuno a gente responder, mas ainda hoje a gente responde também, tá bom? Muito obrigada, Márcia. Deus abençoe. Fim da manhã, Gaba. Você também.